No Japão, há mais de 3.000 comércios. Nas áreas rurais, diminuem, mas em cidades como Osaka e Tóquio seguem crescendo. Claro, acredita-se que onde há pessoas e demanda, os estabelecimentos comerciais se desenvolvem. Porém, é comum estabelecimentos comerciais fracassarem por avaliarem mal a demanda. Neste vídeo, vou mostrar alguns estabelecimentos comerciais do país que fracassaram totalmente. Vou apresentar primeiro o Gramour, em Mizumaki, Fukuoka. Inaugurado em 2010 com 80 lojas, hoje só resta o supermercado Lamu. O centro comercial é tão problemático que só o Lamu permaneceu, as demais lojas fecharam. Fui até lá, mas não tinha nada e não aproveitei. A maioria dos lugares estava bloqueada e não dava para circular livremente. Até os locais de descanso estavam fechados, não entendi por quê. Após o colapso da bolha, em 1994, um centro comercial foi inaugurado no local. O plano era abrir 300 lojas, mas isso não ocorreu. Os planos seguintes também fracassaram repetidamente, até que finalmente, em 2010, foi inaugurado um centro comercial. No entanto, o local nunca ficou popular e as lojas foram fechando uma após a outra. Logo acabou sendo um fracasso. Mesmo com corredores fáceis de entender, parecidos com os de um shopping Ion Mall e com lojas que não eram muito diferentes, além de o prédio em si não ter nenhum problema, ainda assim isso aconteceu. Este centro comercial, o problema é que a localização é muito ruim. Fica a 15 minutos a pé da estação e é difícil acessar de carro, então a localização é ruim. Está cercado, como se fosse uma fortaleza, e de fora ninguém percebe que existe um centro comercial nesse lugar. Há poucas placas, e para entrar no Grand Mall, não dá para saber em que momento virá. Por isso, você acaba quase passando direto. Atualmente, eles deixaram de ser centro comercial e usam parte do prédio de forma suspeita. Centros de biotecnologia de primeira linha e instalações de entretenimento foram inaugurados. Só resta a dúvida de por que Ramu ainda sobrevive. É difícil para comércios aqui, e me pergunto como vão ocupar os espaços vagos. Em seguida, temos a Haneda Innovation City, em Ota, Tóquio. Ela fica uma estação antes do aeroporto de Haneda. Complexo, inaugurado em 2023, com pesquisa, comércio, escritórios, hotel e uma casa de shows chamada ZEP. É uma instalação que reúne tudo isso em um só lugar. Curiosamente, isso passa na impressão de inacabado, e por isso quase não há pessoas lá. Nos dias em que há shows no Zepu, o número de pessoas aumenta. Mas, fora esses dias, o local está sempre quase vazio. Desde a co-inauguração, há lugares que ainda não foram ocupados. Também há uma praça de alimentação, mas não dá para entender muito bem quem é o público-alvo. A Surugaya, uma loja de produtos de anime, também abriu uma filial lá por algum motivo, mas agora já se retirou. Fechou. Falam que é perto do aeroporto, então a pessoa já vai direto para lá. Tem loja no aeroporto também, né? Além disso, como basicamente tudo é ao ar livre, o clima influencia bastante, né? Isso também é uma das razões pelas quais as pessoas não se reúnem muito. Só na fonte termal dos pés, de onde se vê o aeroporto, estava aquela pessoa. Como a área é muito fragmentada, fica difícil focar apenas em instalações comerciais. Às vezes eu acho que seria melhor preencher tudo com escritórios e centros de pesquisa mesmo. Se não limitarmos o uso das instalações e expandirmos muito, complica. Precisamos ver como será daqui para frente. Vamos observar isso. Depois, há o Neibu Kadena, na cidade de Kadena, Okinawa, complexo comercial inaugurado em 1992, ao lado de uma base militar americana, originalmente filial da Daiei. Quando foi inaugurado, foi a primeira loja da rede em Okinawa. Havia vários estabelecimentos, como a Toys R Us, e o local era sempre movimentado. Mas agora está tão vazio que até as crianças que não choram acabam chorando. E isso é uma cena de domingo. As escadas rolantes estão todas paradas, talvez para reduzir custos. Oficialmente, dizem que estão com defeito. Mas na verdade, será que é isso mesmo? Só o centro de utilidades domésticas atrai clientes. O restante está em situação ruim. A arena de luta livre, que existia até alguns anos atrás, fechou devido a problemas de aluguel. E nem a comunicação com os inquilinos está funcionando bem. Neburu,
Carena é um estabelecimento comercial de porte médio. Não é adequado para passar o dia todo lá, e também não dá para fazer compras rapidamente. Estabelecimentos comerciais de porte médio estão enfrentando dificuldades em todo o país. Além disso, grandes comércios como Aeon Mall, Okinawa e Raikamo foram construídos perto, provavelmente tirando muitos clientes daqui. O estabelecimento é dividido em 3 prédios, tornando a locomoção um pouco incômoda. Talvez pelos danos do sal, um centro comercial com pouco mais de 30 anos já parece bastante deteriorado. Esse foi um ponto negativo. Em estabelecimentos comerciais de porte médio, basta uma pequena inovação ou a entrada de uma loja forte para fazer diferença. Pode ser diferente, então ainda há chance de recuperação. Ainda vejo essa possibilidade. Depois, há o Shibuya Sakura Stage, no bairro de Shibuya, em Tóquio, localização privilegiada, ao lado da estação Shibuya. O Shibuya Sakura Stage é um complexo comercial inaugurado em 2024. Esta área tinha muitas lojas tradicionais de pequeno porte, e o reforço em termos de prevenção de desastres, entre outros aspectos, era considerado necessário. Foram necessários 10 anos de ajustes, com mais de 100 especialistas, envolvendo fechamento de ruas, até concluir um grande projeto de reurbanização. É uma instalação em que foi colocado bastante esforço. No entanto, até hoje, nem todos os espaços para locação estão ocupados, e as vagas vazias se destacam. Por ser uma área supervalorizada, o aluguel é muito alto, e a reurbanização ao redor ainda está em andamento. Além disso, como não é um lugar onde as pessoas passam por acaso, há áreas sem ninguém, e a situação difícil continua. O interior é complicado e difícil de se localizar, o que também afasta visitantes. Isso se torna um obstáculo. Os estabelecimentos comerciais geralmente dificultam a saída para o exterior, mas se exagerarem nisso, acabam se tornando lugares que as pessoas nem querem visitar. Além disso, há lojas de baixo custo como a Matsuya e marcas mais sofisticadas, tornando a composição dos estabelecimentos um pouco desordenada. Não foi um erro por descuido. A administração da Tokyo Fudozan, na região de Kanto, foca pessoas de alto poder aquisitivo. Existem muitos comércios. Considerando o perfil dos clientes de Shibuya, incluíram lojas mais baratas. Embora hoje não atenda às expectativas, a localização é excelente. Se o redesenvolvimento de Shibuya avançar, a situação pode mudar. Pode ser que isso aconteça. Agora vamos ao Tairakozenji em Hirakata, Osaka. Incrível! Ele é conhecido como o estabelecimento comercial com a pior avaliação do Japão, com uma nota de 1,9 no Go-Ogo. Durante a reurbanização, em frente à estação, demoliram as ruas antigas e abriram esse comércio em 2023. O objetivo era criar um local movimentado, mas aqui não há nada de agitação. Todas as lojas do primeiro andar ficam voltadas para fora e não é possível acessá-las por dentro, o que é uma situação bem complicada. O segundo e o terceiro andares estão vazios, sem lojas, desocupados devido à reurbanização. Lojas locais tiveram prioridade nos espaços, fazendo clínicas e farmácias se distribuírem por vários andares. Assim, a disposição das lojas ficou confusa. A maioria dos estabelecimentos são clínicas ou farmácias. São farmácias, então parece mais um hospital com algumas lojas pequenas. A ausência de cadeiras dentro do prédio também é uma das razões para a baixa satisfação dos usuários. De qualquer forma, falta motivação na administração. Depois de ser abandonado, o site foi fechado e desapareceu. A partir de agora, resolver o problema das lojas vagas deve ser a prioridade principal. Com a conclusão do prédio residencial do projeto de reurbanização, espera-se aumento de famílias jovens, mudando o perfil dos usuários e melhorando a situação. Talvez seja possível, mas se a empresa não se esforçar, será impossível. Sinceramente, vejo isso pelos comentários no Go-Ogo. Chamam eles de pior que lixo e xingam muito. É engraçado, veja por favor. Depois, há a Vila Itália de Nagoya, que ficava na cidade de Nagoya, em Aichi. Este lugar já foi fechado, mas mesmo tendo construído prédios luxuosos em pouco tempo, a empresa faliu em 3 anos e o local fechou. É uma instalação comercial inacreditável. O principal atrativo da Vila Itália é a recriação de Veneza, com uma atmosfera única. No canal construído no centro da instalação, é possível fazer um passeio de gôndola. Além disso, havia atrações que o diferenciavam de um simples centro comercial. Como o foco era a paisagem e muitos estabelecimentos tinham tema italiano, o local atraía pouco público. Havia poucos restaurantes, gerando filas longas. Assim,
Muitos achavam uma visita suficiente e o local não conquistava frequentadores, passando a ter dificuldades. Nesse contexto, surgiram problemas como custos de expansão, salários e imposto predial. Foi descoberto que havia muitos pagamentos em atraso, como esses. Também se descobriu na época que parte dos edifícios da Vila Italiana tinha arquitetura japonesa. Na região costeira de Nagoya, não é permitido construir edifícios de madeira. Mesmo havendo essa regulamentação, os edifícios foram construídos em madeira. Era uma paisagem urbana. A administração já conhecia as construções ilegais, mas eles colocam a culpa na construtora da época. Apenas 3 anos após a inauguração, em 2008, a empresa operadora acumulou uma dívida de 17 bilhões de ienes e faliu, e a Vila Italiana fechou também. Hoje, só resta um terreno asfaltado, uma pequena praça e o único estabelecimento ainda ativo desde a Vila Italiana. Continuou funcionando. Até mesmo o salão de casamentos fechou em 2024. Não há mais nada que possa ser preservado, o que me surpreende. Talvez tenha sido uma das instalações mais extraordinárias. A próxima é a Tokyo Plaza Ginza, localizada no distrito central de Tóquio. Complexo comercial inaugurado em 2016 em um dos melhores pontos de Ginza, Tóquio. A fachada do prédio é moderna e impressionante, quase uma obra de arte. Enquanto restaurantes e subsolo vivem lotados e movimentados, os demais andares enfrentam situação complicada. Os corredores internos lembram um labirinto, com escadas e elevadores dispostos de forma confusa. Ao entrar, parece impossível sair. Por isso, mesmo em Ginza, geralmente movimentada, há muitas cadeiras vazias e você pode sentar onde quiser. Apesar de haver um andar cheio de lojas duty-free, não há praticamente nenhum cliente. Tem mais funcionários do que pessoas. Em Ginza, onde muitos estrangeiros costumam se reunir, como isso pôde acontecer? O auge é o 7º andar. Um espaço vazio e sem nada se estende por lá. Quando o local foi inaugurado, havia uma loja da rede Hans, mas ela se retirou. Depois disso, os inquilinos entraram e saíram, e agora está desse jeito. Se eu fizer isso, levo bronca, então não vou. Mas dá para brincar de pega-pega aqui de boa. A Tokyo Fudosan, que administra a Tokyo Plaza Ginza, finalmente desistiu da operação. Foi anunciado que, em fevereiro de 2025, será vendida a um fundo de Hong Kong. E, em 2026, parece que será transformada em um novo complexo comercial. Reformas nas instalações serão feitas. Como será a mudança? Resta a expectativa. Será que o fluxo de circulação, que é um desafio, também vai mudar? Aliás, aquele Shibuya Sakura Stage que apresentei antes também é da Tokyo Fudosan. Agora vou apresentar Tsuyama, localizada na cidade de Tsuyama, em Okayama, a terceira cidade. Tsuyama tem um plano para se tornar uma cidade compacta, concentrando as funções urbanas no centro da cidade. 19 é um complexo comercial inaugurado em 1990. O principal foco do plano de cidade compacta é o Aruni. Tsuyama recebeu um empreendimento comercial super luxuoso de 30 bilhões, resultando em uma instalação impressionante. O armazém Tenmaya era um dos principais locatários, junto com espaços culturais, sala de concertos e cinema, mas havia poucas pessoas. Os espaços vazios se destacam. Aqui, por exemplo, vários locatários saíram ao mesmo tempo. A sala de concertos conta com os 3 maiores pianos do mundo e é extremamente luxuosa. Ela é usada apenas uma vez por mês para eventos gratuitos. Não há o que fazer, é isso. Para o porte da cidade, 30 bilhões é um valor excessivo, e desde o início houve críticas ao luxo e à falta de necessidade. O resultado foi desastroso. O déficit foi forçado a ser coberto com impostos, mas o prefeito da época acabou perdendo o cargo devido ao escândalo. A cidade compacta tem poucos trens e poucos usuários. Foi difícil fazer isso perto da estação Tsuyama. Em Tsuyama, com quase 100 mil habitantes, a estação Tsuyama recebe cerca de 1.500 usuários diários. É uma quantidade incrivelmente baixa, quase inacreditável. A sociedade voltada para carros não melhorou, e as lojas continuam concentradas ao longo das estradas. A cidade ainda mantém a política de cidade compacta. No entanto, há muitos desafios, como o baixo número de usuários de trem e o peso financeiro. Pessoalmente, acho melhor desistir. Aliás, Netsuzan, por não ter nada, acabou sendo chamado de Netsuzan sem nada.
e assim acaba sendo motivo de piada. Por fim, apresento o Shiodome Seco, em Minato, Tóquio, originalmente um vasto terreno onde havia uma estação de carga da Ferrovia Nacional, foi reurbanizado. Ele ocupa uma parte da área de Shiodome. Aqui quase não há nada, por isso chamam de Shiodome árido. Shiodome abriga as sedes de empresas famosas como a Nippon Televisão e a Dentsu. O Shiodome árido é um complexo comercial que foi inaugurado em 2002 como parte do prédio da sede da Dentsu. Restaurantes, o teatro da companhia Chic e outros atuam como locatários no local. No entanto, a área onde se concentram os restaurantes está visivelmente vazia e em outros andares há partes bloqueadas, mostrando uma situação bastante ruim. Apesar da presença da Nippon Televisão, esperava-se um grande fluxo de turistas em Shiodome. Mas isso não ocorreu e quase ninguém apareceu. Os visitantes do grupo teatral Chic apenas usam o café e logo parecem deixar o local. Graças aos empresários, conseguiram se manter firmes. Após a pandemia e o avanço do trabalho remoto, menos pessoas frequentam escritórios. Em muitas empresas, a taxa de comparecimento caiu e várias lojas acabaram fechando. Como grandes escritórios deixaram de ser necessários, muitas empresas também decidiram se mudar. A leste da área de reurbanização fica a Via Expressa Metropolitana. A oeste está a CJJR e grandes avenidas se estendem em todas as direções: leste, oeste, norte e sul. O ponto final do mercado age como uma fortaleza e isola a cidade. Muitas pessoas questionam o plano. A 10% é a média de antes e depois. Está ficando mais alta e no futuro das cidades estagnadas pode ficar ainda mais difícil. Apresentei 9 instalações para vocês. Também há vídeos detalhados resumindo cada uma dessas instalações. Deixarei os links na descrição. Se tiver interesse, confira. A popularidade deste vídeo não é tão alta. Resumi principalmente as instalações. Talvez algumas fossem novas para você. Muitos estabelecimentos comerciais conseguiram se recuperar de situações trágicas.